resolvendo uma questão Enem do ano de 2018. Deixa eu apresentar ela aqui para vocês, apenas um minuto. Uma questão daquelas que necessitam um pouco do contexto histórico por trás dela. Se você souber o contexto disso aqui, na hora que você bater o olho na foto, você vai saber do que está se falando. Mas como se, assim como eu, se você tiver problemas com fisionomias e tal, não tem problema, porque o enunciado vai te dar muito da informação da qual você precisa. Essa é uma questão bem direta, uma questão bem objetiva. Reparem, você tem a foto aqui mostrando um ônibus, correto? E numa figura 2, você tem a foto dessa moça, né? Vamos ver quem é essa moça, né? Vamos ver primeiro a questão em si. Eu vou apresentar aqui o enunciado, as opções, e aí depois eu vou dar a explicação da questão. Veja, esse ônibus, o ônibus ali da figura 1, relaciona-se ao ato praticado em 1955 por Rosa Parks, apresentada em fotografia ao lado de Martin Luther King. Já sabem um pouquinho aqui de onde para onde essa questão está indo. O veículo alcançou o estatuto de obra museológica por simbolizar ou a. Letra A. O impacto do medo da corrida armamentista. Letra B. Democratização do acesso à escola pública. Letra C. Preconceito de gênero no transporte coletivo. Letra D. Deflagração do movimento por igualdade civil. Letra E. Eclosão da rebeldia no comportamento juvenil. Caso vocês queiram responder sozinhos, né, vocês podem dar uma pausa e tal, mas como o objetivo aqui é dar uma explicada na questão, eu vou avançar. A alternativa correta é a letra D, deflagração do movimento por igualdade civil, né? Inclusive o pessoal que gosta muito de automóveis, né, de peças de museu automobilístico, eles volta e meia escrevem acerca desse ônibus em particular, porque é um momento muito interessante, né? Um momento no qual um momento particular do início de um processo histórico tão importante quanto a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, ele se encontra dentro de um automóvel, dentro de um veículo, né? É super interessante isso e dentro de um transporte coletivo, ou seja, um espaço ali de socialização, né? Um espaço ali de encontro das problemáticas sociais. E veja que no caso aqui da Rosa Parks, estamos falando exatamente do encontro dessas problemáticas sociais. Por quê? No ano de 1955, em Montgomery, no estado do Alabama, Rosa Parks, retornando do trabalho, cansada obviamente, ela sobe neste ônibus que foi restaurado e imortalizado no Museu Henry Ford e, em função de seu cansaço, ela não vai seguir os preceitos, as regras estabelecidas pelas leis de segregação racial. Por essas leis abjetas, inclusive, ela deveria ir para as fileiras ao fundo, que eram os lugares onde as pessoas pretas deveriam sentar, visto que as fileiras da frente do ônibus eram designadas para a população de cor branca. Então, ela senta-se na frente, o motorista para o ônibus e a Rosa Parks foi presa. Né? A Rosa Parks foi presa e aí você vai ter meio que o estopim de diversas manifestações em função dessa prisão super arbitrária, né, gerada por uma sociedade sistematicamente racista. Né? E é sempre bom lembrar, eu não estou tratando aqui de uma questão do Brasil, né? Estou tratando de uma questão dos Estados Unidos, mas no Brasil temos problemáticas. Não vamos criar aquela ideia de que nos Estados Unidos é que tem racismo de verdade, que no Brasil que não tem. Vou trazer depois uma questão relativa a isso para a gente dar uma comentada aqui. Mas o fato é, esse movimento, em função da prisão da Rosa Parks, vai gerar diversas manifestações que vão culminar no movimento dos direitos civis, né, e na Declaração de Igualdade Civil em 65, entre pessoas pretas e brancas por parte da Suprema Corte. Detalhe, a Suprema Corte, ela inclusive teve já uma ação no ano seguinte à prisão da Rosa Parks, abolindo a segregação racial nos ônibus. E aí temos também uma imagem bastante clássica, que é a imagem do Martin Luther King entrando num ônibus e sentando nessas fileiras da frente. Então, esse ônibus ele se relaciona com a história do movimento por igualdade civil nos Estados Unidos, em função de ter sido nele
ter sido este um palco de luta civil, né, de luta por igualdade social, por igualdade étnico-racial. Então, letra D, deflagração do movimento por igualdade civil. Esta é a resposta correta. Até uma próxima.